Fala galera, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos para mais um vídeo. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, curtiram, compartilharam. Não se esqueçam de se inscrever. Muito obrigado. Hoje eu vou gravar mais um capítulo, né, mais uma série da Vidas Importam, né? E eu adoro gravar essa série porque eu acabo descobrindo personagens assim anônimos, pessoas tão comuns, pessoas tão normal que circulam entre nós, que são carregadas, né, de sentimentos de coragem, atos de heroísmo, que eu fico imaginando, né, se realmente em alguma situação semelhante eu teria essa coragem, esse ato de bravura, até mesmo essa atitude que pudesse salvar a vida de alguém. E isso me faz pensar de várias formas e de vários jeitos. Porque eu já trouxe vários personagens aqui que eu nunca imaginei que pudesse fazer qualquer tipo de coisa parecida, né? Trouxe pessoas que vale até a pena você se interessar e descobrir um pouco mais sobre a atitude e até mesmo o objetivo, né? Muitos deles foram de uma maneira inconsciente, outros foram mesmo com atos necessários, até mesmo voluntários para algumas situações, mas o que me chama a atenção é a voluntariedade, né? O fato de servir, o fato de querer usar a sua vida como utilidade para alcançar outra, para salvar outra, para fazer com que a outra pessoa sobreviva por meio de ações nossas. E hoje o personagem, ele lá do Maranhão, o nome dele é José da Paixão, isso mesmo, nome tão comum, não é nome de herói, não é nome que está entre os personagens da Marvel, nem da DC Comics, mas pelo contrário. É um homem que anda num estado tão simples, tão humilde, que está misturado entre a gente. Um homem que, se você falar ele que fez isso, sim, foi ele mesmo. E o ato de bravura dele foi tão grande para o estado do Maranhão que ele chegou a ter um reconhecimento pelo Corpo de Bombeiro, né? Como uma honraria, pelo um ato de herói, né? E o que aconteceu? Ele presenciou uma cena onde uma mulher veio dirigindo o carro, ela bateu na ponte e veio cair, né, no rio. E a altura da ponte para o rio era de 6 metros. José da Paixão não pensou duas vezes. Pulou no rio e a salvou. E ela teve um ferimento devido à queda, devido ao impacto, mas porém viva. E eu fico pensando se nós teríamos essa coragem. Se eu teria, eu fico pensando se eu teria essa coragem de pular de 6 metros de altura no rio para salvar alguém que eu nunca vi na minha vida. Será que temos essa coragem? Será que a vida humana tem tanto valor ao ponto de nos confrontarmos a querer fazer com que alguém sobreviva por meio das nossas atitudes, por meio de mim? Será que nós somos tão assim humanos, né? Porque é um ato de humanidade, é um ato de compaixão, de se compadecer com a dor do próximo e não pensar em si mesmo. Porque eu fico pensando, uma pessoa que tem uma atitude dessa, ela não chega a pensar nas consequências. Isso me fez lembrar de um amigo até pessoal, né, que teve a sua vida aí perdida pelo ato de heroísmo também. Ele pulou, quem me conhece sabe de quem estou falando, ele pulou no mar para salvar um cachorro. O cachorro, ele caiu no mar e a onda vinha jogando ele na pedra. E ele se compadeceu com aquele desespero do animal e se lançou no mar para salvar aquele bicho. E conseguiu salvar o cachorro, porém ele ficou preso, porque a correnteza o puxava sempre. E ele tentando voltar para a pedra, a onda puxando ele, a correnteza jogando ele na pedra, ao ponto que numa hora jogou ele bateu com a cabeça, ficou inconsciente e acabou falecendo, infelizmente. Meus sentimentos para a família. Ele veio a falecer por afogamento. E eu cheguei a conhecê-lo,
E foi uma história triste, né? Um sentimento, um misto, né? De saudade e de incompreensão, até mesmo de orgulho de ver que ele fez algo heróico, né? Que toda vida, seja ela animal ou não, tem um valor, né? A vida humana tem valor, a vida animal tem um valor. Hoje que nós não damos tanta importância para a vida humana, hoje a vida humana não tem valor nenhum, a vida humana se tornou tão banal, né? E perdeu tanto o valor na qual deveria ser dado, que nós não estamos mais compadecendo com isso. Hoje é até atípico você ver um homem, até mesmo uma mulher, querendo colocar sua vida em perigo para salvar outra, sabe? É querer entrar em estado de necessidade para poder fazer com que as pessoas elas sobrevivam. E isso aí é bem complicado hoje em dia, né? A gente passa pelas ruas, né, e vê tantas pessoas aí vivendo de uma maneira tão subhumana. Bom, para cada exemplo, para cada personagem que surge aqui, eu fico pensando, né, se de fato eu teria essa coragem, né? Isso me faz refletir, né, de várias formas, né? Para cada exemplo tem uma reflexão diferente. E a reflexão de hoje nada mais é saber se realmente eu teria essa coragem de mergulhar, pular, sabe, e para salvar alguém que eu não conheço. Ver uma pessoa numa situação agonizante, que aquela moça deveria estar num carro fechado, afundando no rio, e eu fico imaginando o desespero daquela mulher, né? Aquele desespero, e parece até aquela cena de filme onde sempre vem um super-herói que vem e abre a porta do carro e puxa ela para cima. E eu fico pensando de uma maneira figurada e de uma maneira literal. Acho que literal dependeria muito da realidade, até mesmo da situação, né? Porque quando acontece de fato, nós somos tomados por vários sentimentos, né? Por várias sensações que ou nos encorajam ou nos amedrontam, sabe? A gente tem um ato de heroísmo ou de covardia. E eu fico pensando mesmo se eu seria um herói ou se eu seria um covarde. Porque tudo depende da situação iminente. E eu não posso dizer se eu desempenharia assim. Mas eu acredito que sim, né? Eu acredito que o nosso instinto em querer salvar alguém, o nosso instinto em querer ser solidário, em querer, sabe, fazer algo na qual nos põe no lugar do outro, porque às vezes nós nos colocamos no lugar do outro, né? E nós não conseguimos ver ninguém em agonia. Por muito menos, quando nós assim observamos, até mesmo presenciamos um animal ferido, que foi atropelado ou que foi abandonado numa estrada, a gente se compadece. E o que falta muito é a compaixão, é se compadecer com uma situação dessa, né? E eu acredito que sim, mas de uma maneira um pouco mais figurada, né? Isso me confronta, porque às vezes eu quero pular para salvar alguém, mas às vezes eu sinto dificuldade em querer ajudar uma pessoa que às vezes não está afundando num rio, presa no carro. Às vezes está afundando em situações muito mais simples, né? Se afundando numa depressão, se afundando em momentos de dificuldade financeira, na qual às vezes nós temos a capacidade de chegar e tirar ela desse abismo, até mesmo desse rio que a traz para cada vez para sua destruição, e às vezes a gente não faz nada, né? Então eu fico com esse conflito em querer fazer algo que até então pode parecer grande, desprezando coisas pequenas. Eu acho que tudo tem sua devida importância, tudo tem o seu devido valor, e para salvar alguém não precisa fazer um ato tão
bravo, heróico, se lançar num rio de 6 metros para salvar alguém. Talvez você salve alguém com uma mensagem, talvez você salve alguém por meio de uma ligação, talvez você salve alguém a chamando para conversar, sabe? Eu tenho muitos amigos que até então eu nem imaginava que nós teríamos uma afinidade assim, de poder conversar e ficar horas no telefone. E todas as vezes que as pessoas querem é ser ouvida. Eu fico pensando, caramba, e às vezes a gente não tem paciência, né? O mundo de hoje ele foi construído para sermos impacientes. Isso aí é normal. Mas a gente tem que voltar a exercer esse lado bom dentro de nós, parar para ouvir. Às vezes tem pessoas que estão mergulhadas, sabe, em tantas questões internas, em tantas situações que as deprimem, que as sufocam. E às vezes tudo que elas querem é botar o ar para fora, sabe, falar, desabafar, e não encontra ninguém. E assim, às vezes encontra num estranho. A internet, às vezes, olha, eu ouço tanta gente que eu nem conheço. Tem gente que às vezes me procura, manda mensagem, sabe? Fala assim, poxa, como é que tá? Vi seus vídeos. Às vezes as pessoas têm, sei lá, um receio, uma vergonha, mas às vezes procura e fala assim, poxa, e começa a falar, eu começo a ouvir, e às vezes a pessoa se sente bem. Eu acabo criando uma amizade com quem eu nunca vi, mas é bom da vida é esse. É você fazer o bem sem saber quem, é você saber que para um momento você foi útil para ouvir uma pessoa e poder aplicar certas palavras, até mesmo palavras corretas, palavras essenciais, necessárias para que as pessoas elas possam se sentir vivas novamente, né? Tudo que a pessoa às vezes quer ouvir é uma palavra que a põe, sabe, no jogo de novo. Tem pessoas que às vezes querem isso, né? Querem se sentir vivas. Uma palavra de incentivo, né? Às vezes você não possa pular num rio desse, mas você pode falar algo bom, algo agradável, algo produtivo, sabe? Ouvir alguém, entendeu? Chamar alguém para conversar e isso aí é importante hoje em dia, no mundo de hoje, sabe? São gestos, né, de solidariedade, de compaixão, e isso, se você for ver, também é um ato de bravura, né? Às vezes você enfrenta situações, pessoas no seu dia a dia que só você sabe. Talvez o que você faz não tenha um reconhecimento grande de um Estado, um ato heróico para salvar uma vida de uma forma literal, mas de forma figurada você está ali para ouvir, para aconselhar, para abraçar, para poder mostrar que você pode ser útil dentro de um aspecto que as pessoas possam contar, né? Eu acho que é uma coisa que eu comecei a pensar hoje em dia, comecei a criar um pensamento que nós temos que ser útil para alguém, nós temos que ser útil para poder ser enxergado como seres diferentes, pessoas que possam encontrar em nós, sabe, um porto seguro, uma confiança, encontrar em nós palavras agradáveis, até mesmo uma segurança em poder compartilhar a sua vida. E eu fico, às vezes eu me pergunto, né, caramba, será que eu sou tão confiante assim para as pessoas me procurarem, conversar? E tudo na vida é a imagem que você transmite, né? Talvez você não tenha encontrado muitas pessoas que possam confiar em você, até mesmo observar em você uma pessoa que seja algo que a faz ver de uma maneira mais segura pela vida que você leva. Talvez você não transmite confiança, talvez você não transmite uma seriedade, e ninguém quer se abrir para uma pessoa que não transmite esse ar de confiança, esse ar de uma pessoa que possa colaborar de uma maneira produtiva, de uma maneira positiva. Isso aí é só com o tempo e com a mudança do teu caráter, com a mudança do seu eu interior, ao ponto que as pessoas possam olhar para você e falar assim, poxa, ali tem uma pessoa diferente. E essa pessoa diferente realmente há quando nós
mudamos, né, o nosso eu interior. E as pessoas enxergam a nossa diferença porque nós não somos mais aqueles que fomos outra hora. Entende? Então, galera, para o vídeo de hoje, eu trago essa reflexão usando o exemplo do José da Paixão, né, um herói que tenha também assim o meu reconhecimento pelo seu ato de bravura, que a vida dele, assim como outros da série, se você não assistiu, tem aí a playlist para você assistir, que as histórias dele também venham te motivar, assim como me motiva, que a internet está recheada de heróis, cara, cheio de pessoas assim, que não tem tanta propagação, não tem tanta viralização. Eu acho que o anonimato é o segredo da coisa, né? É descobrir. E tem vários heróis assim. Quem sabe a tua história não pare aqui. Galera, você que não se inscreveu no canal, por favor, ajude, compartilhe, comente, curta, se inscreva. Ajuda muito o crescimento do canal. São 5 playlists aí, eu tô com esse desafio, né, de fazer vídeo para cada uma delas, e cada uma com um tema diferente. Eu tô me sentindo desafiado, porque eu sei que eu tenho a capacidade de poder explanar isso de uma maneira bem simples. Eu acredito que eu tenho falado a linguagem de vocês, e o resultado ele tá vindo aos poucos. Eu tenho a consciência disso, eu tô curtindo o processo. Isso aí é pra vida. Então, assim, de igual modo que a minha vida, eu tenho a consciência que minha vida está em transformação, eu assim venho e a emprego aqui, eu demonstro com vocês aí que o caminho é esse. E enquanto tiver um assistindo, enquanto tiver uma pessoa aí compartilhando o vídeo, me incentivando, eu vou estar aqui sempre poder mostrar que é possível sim mudar, caminhar, porque a gente não pode ficar fugindo muito daquilo que nasceu para fazer, porque a gente só atrasa. Hoje eu estava pensando uma coisa, e é até interessante compartilhar isso com vocês. Quando a gente descobre, né, aquilo que nós temos para fazer, e aceitamos isso como responsabilidade, e assim a desenvolvemos, acho que começa um cronômetro. E cronômetro esse de contagem regressiva. Parece que a contagem ela vem. E a gente começa a caminhar, sabe, para construir a nossa história. Quanto mais tempo a gente demorar, menos de história a gente constrói. Eu demorei para criar essa consciência. Hoje a minha intuição, a espiritualidade, ela trouxe isso para mim. Falou assim: olha, quando você começar a desenvolver aquilo que você nasceu para fazer, teu cronômetro de contagem regressiva ele vai vir. E você vai construir uma história para que venha deixar um legado. E eu criei essa consciência. Deixar algo para que outras pessoas possam seguir. Você está entendendo? Por isso que tem pessoas que demoram muito para desenvolver, e o que deixa é muito pouco. Muito pouco. Nossa, às vezes tem pessoas que em um ano explode e vai. Porque demorou muito tempo. Se a pessoa entendesse bem o que tem de chamado, o que tem de responsabilidade mediante aquilo que nasceu para desenvolver e desempenhar como como uma responsabilidade espiritual, ela traça um caminho, ela constrói algo dentro dessa terra, dessa humanidade. E quanto antes, mais coisa. Quanto menos, menos coisa. É diretamente proporcional. E foi dada a largada. Agora é caminhar. Beleza? Cria essa consciência também. Cria essa consciência de poder ter mais tempo para fazer aquilo que você nasceu para fazer. E não perca tempo. Não perca tempo para deixar pouca coisa. Eu queria ter despertado isso mais para trás, porque é tão prazeroso, é tão bom. E eu
cronômetro tá aí. Eu tô fazendo com tanta alegria, com tanto amor no meu coração. É por isso que os vídeos eles vão e produzem resultados. Porque de fato, né, a gente se encontra. E quando a gente se encontra, dificilmente a gente se perde. Né? Esse que é o segredo. A gente perde aquilo que nós tínhamos de vida, mas nós a encontramos com um outro sentido, né? Com um outro propósito. E eu quero deixar isso como um conselho para você, né? E querer aproveitar ao máximo aquilo que você tem para descobrir e desenvolver e deixar como legado para essa humanidade. Tá bom? Galera, é isso. Muito bom estar com vocês. E até o próximo vídeo. Abraço.